Amigos, apesar de hoje ter sido um dos dias mais bonitos da nossa democracia, um dos dias onde nós conseguimos de verdade mostrar o que a gente pensa e principalmente mostrar a nossa força, não quer dizer que a partir de agora a batalha será mais fácil. Nós sabemos o tamanho do inimigo, sabemos a força do inimigo e principalmente sabemos o que o inimigo está disposto a fazer. Eles não vão simplesmente aceitar que os brasileiros tenham voz. Eles não vão simplesmente aceitar que nós, brasileiros, tomemos deles o monopólio da informação, o monopólio da virtude, o monopólio das boas intenções. Eles acham que só vem deles e somente eles podem saber o que é correto para o Brasil. E isso ocorre desde a época da eleição do Bolsonaro, na verdade um pouco antes, quando o povo brasileiro decidiu que queria sim ter finalmente um presidente conservador representando-os no cargo mais alto do executivo. O que eu vou passar aqui agora para vocês é o comentário de hoje do blogueiro William Bonner, é assim que eles tratam todo mundo, e vocês vão ver o nojo que esse pessoal sente da gente. E não só isso, como eles acreditam que nós somos idiotas, que nós somos burros, e que eles estão muito acima e são muito superiores a todos nós. Eu vou fazer uns comentários enquanto esse idiota se manifesta e agride as pessoas de bem que foram hoje às ruas da capital do Brasil e da maior cidade do país pedir por liberdade. Vamos lá. O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo presidente da República. Primeiro que o Brasil não assistiu nada, seu idiota. O Brasil estava participando dessa demonstração. E não foi uma demonstração de desrespeito à Constituição. Foi uma demonstração pedindo o respeito à Constituição, esse respeito que está vindo do presidente, está vindo dos seus apoiadores e está vindo da maior parte dos brasileiros. Mas tem uma elite do judiciário, tem uma grande parte do Congresso e 95% da mídia suja, da qual a sua emissora e você fazem parte, que não respeitam a Constituição. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não foram milhares, foram milhões. E as pautas não afrontam a democracia. Essas pautas que você citou, como supostos ataques à democracia, foram minoria. O que as pessoas querem é sim agir dentro da Constituição para que o presidente tenha seu poder de ação respeitado. E a vontade do povo seja respeitada. A destituição não foi pedida, foi pedido o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro que no meio de uma manifestação com milhões de pessoas, nas principais cidades do país, 2 milhões só em São Paulo, você vai encontrar uma faixa ou outra que pode conter o que você disse, mas não é a pauta principal da manifestação e você sabe disso. E não são bolsonaristas, são brasileiros. Só que vocês gostam de utilizar esses termos, blogueiros bolsonaristas, blogueiros ou bolsonaristas, porque vocês querem desumanizar as pessoas, vocês querem desumanizar os brasileiros, para tentar passar uma impressão de que eles não têm direito de exigir, de fazer suas demandas, de cobrar de poderosos. Vocês da mídia, hoje em dia, são talvez o maior inimigo da democracia. Justamente porque atuações como a sua, falas como a sua, William Bonner, falas estúpidas, falas idiotas, preconceituosas, é o que dão tanta segurança para que ministros do STF... E aqui fica uma reflexão, nós respeitamos o STF, a instituição STF, porque ela é uma instituição dos brasileiros. Mas nós não somos obrigados a respeitar decisões autoritárias de ministros. Então as falas suas são elas que dão segurança para que ministros tenham decisões autoritárias que destroem a democracia e a liberdade dos brasileiros. Vocês da imprensa coadunam, vocês da imprensa fazem as relações públicas, são assessoria de imprensa do autoritarismo que está em vigor hoje no Brasil. A verdade é essa. Em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Voltou a atacar governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate à disseminação do coronavírus. Voltou a atacar integrantes do STF. O presidente não atacou. Vocês só sabem utilizar essa palavra, né? O presidente nunca critica, o presidente só ataca. Agora, se alguém jogar a bola com a cabeça dele, estão fazendo uma crítica, estão fazendo uma intervenção artística. Não é assim que vocês manipulam os termos para atacar a população, para atacar o presidente? Vocês acham que a população não percebe isso mais? Você acha que você coloca seu terninho, sua cara de quem não está enxergando bem,
ler esse teleprompter fraudado, que é só assim que vocês conseguem apresentar, precisam escrever antes o que vocês vão dizer, vocês não têm coragem de ligar um celular e começar a conversar sem um roteiro pronto. Vocês acham que assim vocês vão continuar enganando a população brasileira? É justamente por isso que vocês não têm a principal coisa que o presidente tem, credibilidade. E é justamente por isso que ninguém confia em vocês. Não foram ataques, foram críticas justas e pontuais a quem está elevando o autoritarismo no Brasil. E esse autoritarismo hoje só só é promovido por essas pessoas justamente por causa de falas idióticas, estúpidas, da mídia suja da qual você faz parte. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. Não atacou, criticou o sistema eleitoral brasileiro. Nada está acima de críticas, nem mesmo o sistema eleitoral brasileiro. Se você fosse um jornalista, você saberia disso. Porque uma das principais funções, talvez a única função que importa para um jornalista, é não abrir mão do seu direito de crítica. É jamais abaixar a cabeça e dizer que confia 100% na declaração de alguma autoridade pública. Mas hoje em dia, para atacar o presidente Bolsonaro, vocês fazem esse papel de capachos, de autoritários. E no dia da independência, Bolsonaro elevou a temperatura da crise institucional que ele mesmo criou e tem alimentado. O Bolsonaro criou a crise institucional? Foi o Bolsonaro que abriu um inquérito ilegal e inconstitucional de fake news para investigar seus opositores? Foi o Bolsonaro que, em vez de sortear o relator desse inquérito, apontou um ministro e colocou ele para cuidar? É o Bolsonaro que está prendendo quem o critica? Quantas pessoas criticaram e xingaram o Bolsonaro e ameaçaram de morte e quantas foram presas? Ninguém. Quem está prendendo seus críticos é um outro poder. Não foi o Bolsonaro que alimentou essa crise e você sabe disso. Você está tentando utilizar a força que a sua emissora ainda tem, apesar de ter perdido bastante, para desumanizar os brasileiros. Desumanizar os brasileiros de bem, tratá-los como párias da sociedade, que é o que vocês têm feito desde que o Bolsonaro entrou no poder. Porque eu sei que vocês têm raiva. Eu sei que vocês têm raiva, porque um cara que não gastou quase nada, que fez uma campanha de dentro de um hospital, utilizando um celular e o Wi-Fi do hospital, porque ele foi colocado nesse hospital por um militante de esquerda. Esse militante de esquerda, sim, insuflado pelo discurso da grande mídia, da mídia imunda que você faz parte, esse militante de esquerda tentou matar o presidente Bolsonaro. Por causa de discursos como o seu, William Bonner, que desumanizam o presidente, desumanizam seus apoiadores, enxergam nele as razões de todos os males do mundo, enquanto fecham os olhos para o autoritarismo que vem de verdade de outro poder. E é justamente por isso que ninguém respeita vocês. Ninguém respeita vocês da mídia, vocês não têm credibilidade nenhuma. Você não tem coragem de sair de casa, você não tem coragem de sair da sua bolha. E aqui eu vou deixar uns exemplos de algumas pessoas que você chama de insufladores do ódio, de promotores de atos antidemocráticos. Você acha que realmente essas pessoas estão fazendo isso? Você não vem na rua olhar na cara delas e dizer: sabe por que você não vem, William Bonner? Porque você é um covarde. Porque você não é um jornalista. Você nem sequer relembra, não tem nenhum resquício de jornalismo em você e provavelmente em ninguém da sua emissora. Vocês não aceitam críticas. Vocês não aceitam enfrentar a realidade, vocês vivem numa bolha. Vocês vivem desejando que a realidade fosse algo diferente do que ela realmente é. E vocês fazem disso a sua forma de trabalhar. Todo dia que alguém liga a Globo, essa pessoa não assiste notícia. Essa pessoa assiste a opinião deformada que vocês têm da população brasileira. Mas o recado, meu amigo, é que ninguém gosta de vocês. E cada vez menos pessoas passarão a gostar de vocês. Vocês vão falar para uma bolha. Hoje não milhares, mas milhões de brasileiros foram às ruas. Não bolsonaristas, brasileiros, seu idiota. Utilize o termo correto. Brasileiros foram às ruas. Brasileiros que não aguentam mais ver a Globo, não aguentam mais ver suas novelas podres, não aguentam mais ver o que vocês chamam de jornalismo, mas na verdade é só militância política anti-Bolsonaro. Ninguém aguenta mais, você sabe disso. Eu sei que vocês estão dando os últimos chiliques, tentando desacreditar o presidente e seus apoiadores. A verdade é que ninguém confia em vocês. E você sabe disso. E não há terno engomado, não há olhar de quem não está enxergando nada, não há roteiro pronto em teleprompter que vai mudar isso. A credibilidade que vocês perderam jamais será recuperada, principalmente se continuarem com esse tipo de matéria insolente, difamadora, caluniosa, contra brasileiros de bem que vão nas ruas justamente pedir respeito à Constituição. É isso, meu amigo. Vocês foram derrotados. Derrotados pela população. E eu entendo, só resta vocês atacá-la. Mas o recado já foi dado. A gente não vai mais tolerar isso.
Nós exigimos respeito, nós somos a maioria, nós somos o povo brasileiro. E nós exigimos que a Constituição, por todos os defeitos que ela tenha, que ela ainda seja cumprida. Obrigado, pessoal. A quem acompanhou, não esqueça de compartilhar esse vídeo. As pessoas precisam ver o que está acontecendo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.